Felipe Souza já assume com uma prova de fogo hoje, né? Sim, é verdade. O Felipe Souza já assume com uma prova de fogo hoje, porque hoje na Assembleia deve estar em debate a CPI da Amazonas Energia. Já tem assinaturas, pelo que eu pude apurar aqui de bastidores, suficiente para a abertura dessa CPI, em função dessas interrupções que todos nós estamos sofrendo aqui em Manaus, no interior do estado também, sofre essa questão da administração da Amazonas Energia em relação ao fornecimento de luz e também a característica do que está acontecendo no Brasil todo em relação à energia elétrica. Eles querem levantar as questões específicas do estado do Amazonas. O deputado Wilker Barreto, que é um deputado de oposição, colocou lá uma emenda nessa CPI, que ela não é favorável ao governo. Ele colocou que seja investigado também, como parte da CPI, o efeito daquele decreto que foi considerado inconstitucional pelo STF de alteração da tarifa da conta de luz, né, da alteração da tributação, que o governo passou a arrecadar esse tributo logo na produção, e não quando chegava ao consumidor. Várias vozes, na ocasião, e até hoje, se posicionam de que isso também teve efeito na conta de energia elétrica, e agora foi considerado inconstitucional pelo STF. Então, o deputado Wilker acopla nessa CPI um dado que não é positivo para o governo. Aí é um desafio para o Felipe Souza. Hoje também deve ser discutido na Assembleia o refis, que é uma proposta do governo. O que é o refis? O governo quer abrir mão de receber algumas dívidas que devem para o governo, ao mesmo tempo que ele propõe mais um um novo empréstimo de 80 milhões, que deve ser debatido lá na Assembleia Legislativa. Fora algumas questões que estão sendo levantadas pela oposição, o Dermilson Chagas, por exemplo, está levantando aí umas denúncias em relação a gastos e que não há justificativa para gastos, por exemplo, no João Lúcio, de 15 milhões, onde foi parar e está usando nas redes sociais. Então, o Felipe Souza já assume aí com uma temperatura bem alta. Agora, Arthur, essa mudança acaba gerando, só por mudar, já oxigena, né? Porque havia realmente uma apatia total. Isso é uma verdade, é um fato. Havia uma apatia total por parte da representação do governo na Assembleia Legislativa. Então, as conversas, a mobilização para escolher o nome do Felipe Souza e dos demais também. E isso passou também uma conversa com o governador, com vários parlamentares, para sentir o que eles percebiam, e todos eles ali elogiarem, aprovaram também o nome do Felipe Souza. Tudo isso acaba oxigenando. Assim, é como se mudar um time que está perdendo, está levando muita goleada no campeonato, e muda o técnico. Isso já gera uma expectativa de mudança na base aliada. Essa expectativa que se tem neste momento entre os deputados da base e também entre os representantes políticos do governo do estado neste sentido. Essa mudança que conta aí com outros dois nomes na vice-liderança do governo, né? Esses dois nomes, qual é a sua opinião e como é que vai se dar esse diálogo? O Abdallah Frache é um parlamentar muito experiente. Ele, de fato, assim, não tem uma característica de ser um tribuno, mas ele tem uma característica forte de articulação inclusive partidária, de ter visão política. E ele ficou muito tempo quietinho dentro do Podemos, quando o Podemos, na verdade, fez uma junção com outra sigla partidária da qual vinha o Wilker Barreto. Nessa junção, o Wilker conseguiu um espaço de projeção, né, de poder de direção dentro do Podemos. O Abdallah ficou na dele, ali dentro do Podemos. Mas agora houve uma alteração na direção desse partido, e essa alteração, o Abdallah também deve à força que o governo tem hoje. O governo do estado, o Wilker Barreto e o Dermilson deram coletivas, deram entrevistas dizendo que o governo tinha tomado o partido deles porque eles são da oposição. Então, assim, o Abdallah é o grande favorecido nisso, ele deve isso ao governo, e o governo espera que ele também faça algumas representações importantes de articulação e de posicionamento lá. O Saulo Viana, para ser bem breve, vou repetir o mesmo comentário de ontem à tarde, que eu fiz para o Alex e para a Thaís. O Saulo não larga o osso, faz tempo que ele é um deputado de primeiro mandato, ele se aproximou desses espaços de poder, espaços de influência que tem uma liderança, eles acabam tendo um contato maior com os secretários, né, uma visibilidade, uma possibilidade de articulação maior. Então, ele não larga o osso, ao mesmo tempo que ele está com um projeto pessoal de disputar a vaga de deputado federal. Então, se mantém ali no circuito. E algumas vezes, quando teve aquele vazio, aquele deserto na liderança, de fato, o Saulo, ainda que timidamente, foi o único que representou o governo lá na tribuna da Assembleia Legislativa. Acho que é um resumo que a gente pode fazer agora desses dois nomes.
queria acrescentar mais uma coisa que eu consegui apurar aqui antes da coluna, é que haverá um almoço do governador Wilson Lima com os parlamentares, com os deputados estaduais ainda esta semana. Eu acho que amanhã ou depois. Esse almoço, que é mais um passo do governador nessa tentativa de formar ter uma outra relação com os deputados na Assembleia Legislativa e que sua base, tentar fazer com que essa relação seja mais próxima e que esses parlamentares vistam a camisa do governo no sentido de defendê-lo nos momentos chaves em que ele precisa de defesa pública, em função das mais avaliações, das críticas que ele recebe, só leva, né, e não tem quem o defenda. Então, esse é mais um dado aí dessa reaproximação, esse almoço que ele terá ainda esta semana com os deputados estaduais.